Chegamos, sejam bem-vindos ao Pode Crer, o seu pod semanal que vai trazer para você experiências fantásticas sobre fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que todo mundo gosta, é quase impossível, né? Um ser humano não gostar de música. Qual é o seu estilo musical? Que tipo de músicas você gosta de ouvir? Será que nós podemos ouvir todos os tipos de música ou nós temos que ter algum tipo de seleção? Nós trouxemos duas convidadas mega especiais para falar conosco sobre esse tema da música. Mas antes de apresentá-las, eu queria pedir de você que já compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like e comente bastante, né, Ángela? Ajude, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, faça parte. No Instagram também, no né? No Instagram, isso mesmo. Então vamos lá conhecer as nossas convidadas de hoje. Raire e Fernanda, por favor, se apresentem aí ao nosso público e sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer também estar participando aqui com vocês, tá? Espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho aí da música e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada desde já pelo convite atendido, né? E a gente gostaria de saber como foi o encontro de vocês com a música. Como foi que começou essa paixão, essa relação aí de vocês com a música? Eu comecei a cantar desde pequena, né? Uhum. Sempre fui envolvida com a música. Minha mãe é pianista. E aí ela sempre me incentivou, me estimulou em casa, né? E eu cantava desde pequena sozinha na igreja, 4 anos mais ou menos. E eu lembro que às vezes eu não gostava de cantar muito sozinha, né? Eu sempre gostei de cantar com mais pessoas. Talvez porque eu era meio tímida e tudo mais. Mas aí ela, né, não deixava eu desistir, não. Ela era bem firme comigo. Com foco. Eu lembro que às vezes eu ia lá pra frente, aí começava a chorar na introdução, ela tocava, né? E aí ela só me olhava ali do piano. E aí eu tinha que engolir o choro, imagina. Você já entendia o olhar, né? Cantar emocionada, né? Então ela visualizou, né, isso pra mim. E deu certo, né? Que depois eu fui pegando gosto e tudo mais. E sempre estudei música também, piano, canto, desde pequena. Legal, você desenvolveu uma carreira, né? A partir disso, né? Você tem CDs gravados? Tenho. Você tem quantos CDs gravados? Eu tenho um álbum, né? Maior, com 12 músicas. E tem um EP que eu lancei ano passado. E tenho alguns singles também. Olha que legal, que prazer, que honra, né? É isso aí. E a Fernanda? Bom, eu também comecei não muito diferente da Raire em questão da idade, né? Eu também comecei a cantar novinha, de 4, 5, 6 anos de idade. Apesar de que a minha primeira participação na igreja não foi nem cantar, foi falar uma poesia no Dia das Mães. Ah, legal. Aí falei meio errado, mas saiu, né? Aí fui crescendo, cantando na igreja. Também fiz um pouquinho de aula de piano, né, na época. Não dei continuidade, né? E aí fui crescendo, cantando. Participei de alguns grupos na igreja também, lá onde da minha cidade, né? Apesar de morar aqui em Manaus já há muitos anos, eu não sou natural daqui. Eu sou mineira, né? Uma cidade bem pequenininha, lá no interior de Minas Gerais, comedora de pão de queijo, gostoso. Minha cidade é Mantena, já divisa com o Espírito Santo. Mas eu vim para Manaus pequena também, com 12 anos, morei aqui um período, voltei para Minas Gerais e voltei para cá. Até que a gente teve a oportunidade de gravar o primeiro CD, né? Depois de um período, gravei o segundo. E aí eu tenho mais recente um DVD infantil, né? Que a gente trabalhou isso em desenho, com músicas que eu cantava quando era pequena. Ai, que legal. Aí tive as minhas meninas, eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa assim para poder elas também saberem o que eu cantava quando era ali pequenininha. E graças a Deus deu certo. Um projeto da hora. Isso, um projeto bem legal. E agora, mais recente, também tem um single, né? Gravado, que hoje em dia mudou os nomes, né, Raire? Antigamente não tão antigo, tá, Vocês gente? têm um projeto juntas de música? Não, ainda não. Mas já fica Olha, a dica. já está dando a dica, né? Um feat, né? Pode crer, já pode, né? Já pode fazer o lançamento aqui do... Que bacana. Isso mesmo. Aí a gente sempre tem trabalhado com a música, né?
Tuas filhas também Ai, gente, são cantam, da área da né? música? São da área da música. São pequenas assim, uma tem 14, a outra tem 13, a outra tem 6, mas todas participam na igreja. Duas pregam, a outra fala e canta também, né? Legal. Mas Para a gente ver a importância, né, de estimular as crianças, né? Temos 2 exemplos aqui, né? Começaram bem cedo, tiveram esse estímulo, né? E desenvolveram uma carreira. A Adila canta também. É, E né? aí, amiga, como é que conta pra foi a gente, tua... como foi o seu encontro com a música? Conte aí agora. Eu comecei cantando também na igreja. Meus pais, eles frequentavam igrejas pentecostais, sabe? Aí tinha aquele momento do louvor, né? Aí eu ia pra lá, com a minha chupeta. Cantar. Então eu peguei o gosto pela música. E meu pai sempre gostou muito de música, né? Música de todo tipo. Então, em casa era sempre música rolando. Então eu cresci ouvindo músicas, né? De tudo quanto era jeito, pode imaginar, de tudo quanto era ritmo, tipo de música. E quando eu já crescida, né, eu me identifiquei na questão gospel, né, de músicas cristãs e também um pouco de MPB, enfim, mas eu gosto mesmo é de música gospel, de todos os estilos, assim, me chama muita atenção a letra, né. Eu cantei mais em grupo. Sou igual a Heidi. Sou mais do estilo de cantar em grupo. Não, isso era minha quando ela era vontade, criança, né? Minha vontade era cantar em Só coral. quando era criança. Mas eu sempre fui muito nervosa, sabe? Nervosa, muito nervosa, ansiosa. Então, eu nunca dava certo esse negócio de teste de coral. Quando eu fui pro internato, eu me dei muito mal. Mas tu cantou no coral, né? Cantei, mas o primeiro teste foi uma negação. É nervosismo, né? Fiquei muito nervosa, eu até falei. E olha com que eu tava, com o Lineu Soares. Nossa. Mas foi muito legal, foi muito legal. Aí, ok, né? Aí eu fui lá pro IASP, uma época pro IASP, eu falei, quer saber, eu vi o coral cantar no Cantata de Natal, que é muito bonito. Aí eu fui lá, né, fazer o teste no ano seguinte, aí passei a cantar no coral, que foi, assim, um momento muito bacana, a questão de viajar cantando pelas igrejas, cantando em praça. É muito gostoso isso. Traz, assim, nossa, é muito, 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 muito edificante, né? Cantar, seja para quem for, né? Os momentos, assim, melhores que eu lembro, os mais, assim, gratificantes, era quando a gente, às vezes, ia lanchar ou comer, né, no shopping, aí pediam pra gente cantar, porque viam, né, muita gente, alguém ia perguntar, cantem aqui, ou então quando a gente passava numa igreja, né, e de repente alguém convidava, não dá para vocês fazerem um momento na praça, a gente ia lá e cantava, as pessoas paravam para ouvir a música, né, que hoje é comum a gente ver vídeos, né, até as pessoas fazem vídeos. Em São Paulo isso é muito comum, né, lá. Eles vão ali para a Avenida Paulista, gravam aqueles momentos. E é edificante, né? Traz uma palavra de ânimo, de conforto. É bem legal. Essa questão da música, ela transforma a vida. Até anotei aqui que eu pesquisei uns artigos científicos, né? Sobre a música como um agente transformador do ser humano. O ser humano consegue evoluir, ele consegue se transformar através da música, né? Com a ajuda da música. E isso a gente vê muito presente nas crianças, no processo de alfabetização, no processo de educação infantil, né? Mas eu quero saber de vocês como está o cenário da música hoje, na atualidade, da música cristã. Na observação, está propício, as pessoas tem mais acesso, fala-se mais da música cristã ou não? Como é que tá na visão de vocês? Pode começar. Eu vejo assim que tem os pontos positivos, né, e alguns negativos. Não sei se mais positivo ou mais negativo, mas a gente vê que a
a gente pode perceber assim que aparecem mais novos compositores, né? Novos talentos cada vez mais, novos estilos Tem também. mais oportunidades hoje, Rairi, do que antes? Eu acredito que sim, Sim. né? Porque hoje também tá mais fácil de a gente lançar uma música, produzir e lançar, né? Por causa das plataformas, né? De streaming, YouTube. Então, fica mais fácil da pessoa, por exemplo, eu fiz uma música, eu quero registrar, né? Eu posso fazer um vídeo, lançar no meu canal no YouTube, eu posso lançar em alguma plataforma de música, né? Então fica mais fácil, né? Essa questão do EP também, de um álbum menor, Mais né? acessível, né? Tá Porque bem mais acessível. antigamente você fazia aquele álbum grande, né? De 12 músicas e tal. E é muito, assim, financeiramente é pesado, né? Pesava muito. Era um Então, investimento maior. Exato. então você demorava muito, assim, para produzir um trabalho e poder lançar, né? A questão também da mídia mesmo, do CD, né? É mais um gasto, né? E hoje é diferente, porque você gasta bem pouquinho, você coloca lá nas plataformas. É online, né? Então, eu vejo assim que hoje a gente tem mais oportunidade nessa questão. E também a nova geração, né? Que aprendeu com a geração anterior, né? E hoje a gente vê que tem muitos, assim, novos talentos, novos compositores, né? E também novos estilos, né? E algumas coisas, na minha opinião, assim, nem tudo que é gospel, que é religioso, para mim, funciona. Eu gasto meu tempo ouvindo, né? Porque às vezes, ou é letra muito repetitiva. É, o que eu ia falar, é muito uma questão de gosto, né? De Isso. identificar também, de se identificar, né? Eu acho que não é porque fala de Deus, né? Tem ali o nome de Deus. Que Como tá a Bíblia válido, mesmo né? fala, como a Bíblia mesmo fala, né? De falar Senhor, Senhor. Não, mas tem que ter um conteúdo, Uma qualidade, tem que, né? tem que ir de acordo com o que eu vejo muita acredito. questão da letra e ritmo mesmo. Porque muitas das vezes você ouve muito ritmo, mas não tem algo ali que te traga Reflexão, uma né? reflexão, uma meditação para você meditar, Isso que te mesmo. traga algo, né? Que te leve a aprender algo, né? Ali. E também, às vezes, a letra não colabora. Ou é a letra. Às vezes o ritmo tá até ok, mas a letra... Eu acho que o encontro dessa questão de ritmo e letra... Eu acho que só Deus para dar sabedoria, né, pra gente. E eu tento ser equilibrada nessa questão, né, que eu sou compositora. Então, essas minhas últimas músicas, né, de 3 anos pra cá, Autoria são sua. todas minhas, né? E aí, acho que só Deus para dar o discernimento. Eu gosto de equilibrar, né? Às vezes a gente encontra aquelas letras muito subjetivas, né, que você tem que ficar ouvindo várias vezes para Muito tentar reflexiva, entender. né? Demais. Reflexiva demais. Precisa também até de um dicionário. Que de tem gente verdade. que professor gosta. de português Tem para gente poder... que gosta e é tipo assim, eu respeito, né? Mas eu gosto de equilibrar, não tanto subjetiva, né? Aí eu acho e que também entra nem até, muito sim, chiclete, né? Aquela digamos, quem já tem um conhecimento prévio, né? Até é mais fácil para entender, né? Interpretar, mas quem já não tem já leva... Eu mesma passei por isso, ouvindo uma música de uma determinada dupla, né? Gospel. Essa é que eu posso falar assim, né? Mas, enfim, aí eu ouvindo, e a minha colega que chegou e começou a ouvir também, ela achava que, eu vou usar essa palavra, tá? Que era uma música secular. Justamente por essa questão, né? Também não sabia quem era que estava cantando, mas eu acho que é isso que às vezes acontece, né? Esse exemplo de música que você disse, né? Tem que A verdade, diferenciar, né, é que a gente está Fernanda? passando por um processo muito rápido, né, de grande mudança na música. Eu sou da época ainda do CD, né, que você ia lá, fazia todo aquele trabalho, aí você ia de igreja em igreja para poder você cantar, fazer a programação, e os irmãozinhos lá compravam CD e tal. E de uma hora assim para outra, isso acabou. Né? A gente não tem. Então, como a Rairi bem colocou, hoje você encontra tudo muito fácil, no clicar. Aqui no celular, no computador, na televisão, né? E por estar sendo tudo muito rápido, muita gente para colocar o seu material, eu acho que acaba fazendo algo assim meio que
eu não sei se desleixado, eu não quero usar essa palavra, mas assim, para suprir a necessidade de ter que ter alguma coisa para o público, ele acaba não dando uma atenção melhor, uma qualidade na letra, né, no acompanhamento. Então, igual ela falou, tem os prós, né, e tem os contras. Então, eu acho que isso é uma parte perigosa que tem, assim, de repente acontecido. A pessoa, ela quer tanto, assim, tá colocando o tempo todo música nova, né? Tá, que ela não tá se dedicando a ter uma letra legal. Ah, não, vamos colocar aqui três frases e a gente vai repetindo, né? Fica, mas cadê o conteúdo, aquela mensagem, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, né, pra pessoa tá. E a Adla, né? Adla, desculpa. Ela colocou assim, que às vezes você ouve uma música, se você não estiver prestando atenção na letra, você não sabe se aquela música realmente é uma música cristã, gospel, que tem essas classificações, né? Enfim, mas ou uma música secular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que ela é compositora, a gente sempre está trabalhando nesse meio, de não fazer as coisas atropeladas e a pessoa que está ouvindo, ela não distinguir o que aquilo ali quer dizer. Isso é bem perigoso, né? Porque tem que ter um padrão. Eu acredito muito que tem que ter um padrão diferenciado. Né? Daqui a pouco vou já até perguntar essa questão. E por essa correria, né, a gente encontra muita gente aparece. Isso é bom, porque vai enriquecendo, né? Mas aquilo, você tem que ouvir e reter o que é bom. E nem tudo que está falando, a letra que fala de Deus, ela realmente está honrando e glorificando o nome de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que envolve os ritmos, né? Envolve toda essa questão. Mas, assim, por outro lado, aparecem muitos compositores legais, né, que você acaba conhecendo, que de outra maneira você não conseguiria conhecer, né? E aí a gente pega música, a gente compartilha música, e aí vai crescendo essa coisa musical, assim, dando oportunidade para todo mundo. O que eu achei e acho muito interessante é assim... Eu sou daquela época bem... Eu até comprei um inário novo esses dias. Já tá com um inário mas já tem um novo agora. Você comprou um novo, mas já tem um novo. Tenho. Porque eu gosto daquela... Das músicas antigas? Isso, daquelas músicas antigas, mas também com esse toque novo hoje da música, né? Que dá um ritmo, mas que, tipo, não fica... aquela coisa, eu não sei como falar de novo forma musical. Dá uma releitura, um novo arranjo, pega a letra de uma música aqui, outra letra de uma música aqui, isso, um medley. Eu acho muito bacana isso, essa nova forma, né, de apresentar música, de cantar na igreja mesmo, né? Eu vi que está bem... A gente tem tanta tecnologia hoje, né, que facilita essas gravações da música, trazem mais riqueza, eu acredito, ao arranjo da música. Eu não entendo nada, tô falando aqui. Mas você ouve, você entende. Eu tô falando como uma consumidora, né, como uma consumidora final. E a gente ainda encontra essa questão da qualidade, né? E aí eu queria saber de vocês, a gente já começou a falar um pouco sobre a qualidade musical hoje. O que vocês acham da qualidade musical? Um dia desse eu estava lendo um artigo, né? Alguém publicou e estava fazendo uma crítica das músicas hoje, né? Pela questão da letra ser muito repetitiva e ser um pouco vazia. Né? Só ter aquela repetição ali, realmente não te levar para uma reflexão, né? Não te levar para uma reflexão. Além dessa questão do ritmo, né? Que nem tudo que... não é só colocar o nome de Deus dentro de uma letra, né? Às vezes ocorre isso, né? De pegar uma música qualquer, um ritmo qualquer. Vou mudar essa letra aqui, eu vou colocar o nome de Deus e já está valendo. Não é assim, né? Como é que vocês enxergam aí a qualidade musical hoje? Como a Fernanda falou, né? A gente tem hoje uma demanda maior de cantores, compositores, né? E aí também a gente consegue ver, né, assim, coisas que... Mas também eu acho que é muito pessoal isso, né? É muito pessoal, assim.
E eu acredito que cada um tem que se basear pelo que Deus diz, né, na palavra dele. Inclusive, até separei alguns versos aqui, Pode né? falar. Eu não sei se era para falar já sobre... Pode falar, não pode... Peraí. Não, lá em Filipenses, né, que fala sobre tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? Então, a Bíblia nos dá um norte, né, para a vida, para tudo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de saber filtrar e tudo mais. E isso vai sair, vai ser exposto através das coisas que a gente gosta de fazer, né, da nossa arte e tudo mais. Então, a gente precisa viver, primeiramente, né, viver o que diz a palavra de Deus, para que possa refletir nas outras coisas, em tudo que a gente faz. Né? É importante a gente conhecer qual é a orientação da Bíblia, né? Para a gente poder fazer esse discernimento, realmente. Eu penso muito na questão da qualidade musical. Eu sou professora, né? Então, eu sempre trabalhei muito música também, em sala de aula. E eu vejo assim, eu gosto de passar para os meus alunos, que são crianças, estão, né, aí nesse início, eu gosto sempre de trazer músicas que levem eles a apreciar o belo da vida. Tem uma música que é Para Você Sorrir, no momento, da Marcela, é Marcela alguma coisa o nome dela. Marcela Thaís. Essa mesma. Nossa, e quando eu mostro, pode ser a idade que for, eles amam, porque mostra o cotidiano, né? E o valor que nós temos que procurar dar, né, para as coisas simples da vida, né, para as coisas simples. Então, por isso que eu falo muito da questão da qualidade da mensagem, né, que precisa ser passada, que muitas das vezes não se dá atenção, né? Ou se prende no ritmo ou na letra, mas eu vejo que as pessoas se prendem mais no ritmo, né? Por isso que às vezes entra essa questão da letra. Não prestam muita atenção na letra. Se o ritmo me agradar... Exato. Aí a letra... Às vezes, quando eu escuto uma música em inglês e fica cantando, não sabe o que significa. O significado. Isso é um bom exemplo. Você pega uma música em inglês, só acha legal o ritmo, não está entendendo o que está falando. Eu nunca fui muito... Eu assim, sempre busquei saber, né? Aí eu sempre tive esse hábito de procurar saber. Uma coisa que eu via muito eu tenho umas irmãs, né? Uma delas, quando eu era adolescente, eu não entendia muito bem. Eu vou falar isso porque é engraçado. Eu sempre conto porque eu acho engraçado. Às vezes eu olhava, ela estava chorando, ouvindo uma música romântica em inglês. Aí ela estava chorando, eu ficava, mas será que ela entende o que Será que ela entende o que ela está ouvindo? Porque eu não entendi. É que a música mexe com as emoções, né? Então, a pessoa está envolvida ali na melodia. Eu ficava prestando atenção, mas não entendo, né? Tá chorando. Por que será? Será que é a música? Será que não é a música? E é exatamente esse o ponto, né? Quando você, no caso que eu acabei de falar, dar o exemplo dos meus alunos. Como que eu vou trazer uma música que não traga para eles algo que seja positivo, né? Essa questão dos sentimentos da música que você está falando. E quando a gente tá... Por isso que a gente fala assim, não é a música que busca a gente que busca a música, né? Porque, por exemplo, teve uma época que o meu esposo estava viajando com meu filho. Nossa, todo dia eu chorava de saudade deles. E como eu tava com saudade, tava triste, eu só ouvia hino triste. Aí o meu marido dizia bem assim, tira esses hinos aí, põe uns hinos mais legais. Porque por isso que falam, né? Quando você tá com dor de cotovelo, vai só ouvir aquelas músicas de bar. Porque mexe com as nossas emoções, né? Mexe com as nossas sensações. É uma forma de extravasar, né? De pôr pra fora. Que a música serve para tudo isso, né? Ela vai mexer com a gente e serve tanto para animar a gente como para desanimar. Sim, né? exatamente. Dependendo dos acordes, né? Da sensação que a gente quer trazer com aquela música, falando assim para quem está produzindo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e para quem ouve, para quem consome, a gente precisa ter boas referências. Né? Então a gente é também aquilo que a gente escuta, né? A gente é o que a gente lê, vê. Então
A gente também é o que a gente escuta. Então, a gente tem que estimular as pessoas, os alunos, a ouvirem coisas boas, né? Orientar, né? Uhum. Fernanda, você... Então, trouxe uma colinha aqui, vendo vocês falando sobre os efeitos, né, da música. E realmente, o ritmo, a melodia, a letra, tudo isso influencia, né, na nossa vida, né, no fisiológico, no emocional. E aí, aí tem aqui algumas características, né, alguns efeitos positivos e negativos, né, dentro desses elementos da música. Então, aí ele fala aqui um pouquinho como que deve ser a melodia, né? Ela tem que ter um valor musical agradável, né? E a música que dá um valor, assim, um efeito negativo na gente, ela não tem uma qualidade boa, não existe, né? É aquela coisa assim, jogada. Aí na harmonia, né? Ela tem que ter acordes perfeitos, com resolução dos acordes, que a pessoa assim, ela ouve e ela se alegra, né? E o efeito negativo sobre isso é muita música dissonante, né? Aquela música que não tem aquela melodia redondinha, bonita, né? Eu gosto de algumas coisas dissonantes, entendeu? Mas é tudo com equilíbrio, né? Aí sobre o ritmo, fala aqui para respeitar a acentuação natural, né? E assim, às vezes a música com efeito negativo é aquela música que te põe para baixo, né? Aquela coisa monótona, repetitiva, que assim, você, em vez de você te causar algo agradável, você só vai ficando para baixo, para baixo. Era né? as músicas que eu ouvia. Introspectiva, aquela coisa. E a entonação afinada, né? Você tem que... Importante, né? ter afinação. Às vezes você vai e aí a pessoa tem boa vontade, mas não tem aquela afinação, não tem aquele preparo, aí não vai passar a mensagem verdadeira que é para passar. Tem que Então, estudar, é né, muita Fernanda? coisa. Tem que estudar, tem que buscar saber, né? É isso mesmo, algumas coisas assim, tem muita coisa, né? Mas essas eu acredito que são as principais, né? Você tem que dá uma base, né? É. Pra gente... Eu mesma... às vezes a gente pensa assim, né? Eu sempre gostei de música, nossa. Cantar, minha paixão é aprender a tocar violão. Um dia eu vou aprender. Mas não aprendi. Ainda, né? Irei. Vai. Então, assim, toda vez que eu pensava em música, mesmo que fosse, eu vou usar a palavra secular, mesmo que fosse secular, eu sempre busquei isso. A questão, por essa importância, né? Do que traz para minha mente, né? Como eu vou me sentir, né? Porque a gente precisa buscar sempre aquilo que vai ser benéfico, né? Que vai contribuir positivamente, né? E eu tenho quem gosta de música tem a facilidade de aprender, né? A música. Sim. Você ouve um tiquinho assim, a música pode ser aquela que você detesta, fica no cérebro da pessoa. De tão poderoso que é a música, que é o ritmo, que é os sons. Eu ficava... Porque quando a gente, né, transita assim na rua, a gente não está isento de ouvir todos os tipos de ritmos, né? Ainda mais no centro, vai no centro. É ritmo daqui, é ritmo dali, a gente falando daqui, a gente falando dali. Eu falei, pela fé. E tem umas músicas que são assim gritantes, só que eu passava o dia todo com a música horrorosa na minha cabeça. O dia todo só... Eu falei, eu só vou me purificar amanhã esse negócio na minha cabeça, gente. Pior que é verdade. Agora só tem aquela... Ó, não gosto de sertanejo, não gosto de sertanejo. Porque todo stories que eu vou, aí tem Acorda Pedrinho. Aí eu... Exato. Eu só sei essa parte, só toco essa parte nos stories, né? Vocês lembram qual foi a música... Qual é a primeira lembrança de música que vocês têm? Quando vocês, lá de criancinha, que vocês lembram, essa primeira música aqui que eu tenho de memória, vocês lembram? Eu tenho. Eu até canto pra minha filha. Sou uma florzinha de Jesus. Foi a primeira música que tu te lembra como ser humano? Foi até na igreja, assim, que eu lembro, que eu ouvi, que eu gostava, que eu lembro até hoje. Até vi um ritmo novo dela. Tem muitos. E vocês? Eu não lembro ao certo qual a primeira música, assim, que eu cantei, mas eu sou da época do disco vinil, gente. Aí eu ia cantar também. Na igreja, não tinha esse negócio de playback. Aí a minha mãe todos os lançamentos a minha mãe comprava em disco.
né? Vinil. Aí eu queria cantar uma música, aí eu levava O o vinil. disco pra igreja, aí Tinha colocava... playback no não, vinil? Não tinha, eu tinha. cantava por cima. Ah. O sonoplasta baixava o volume, aí eu com o microfone pequenininha, Olha, né? que E legal. cantava. Aí eu cantava muito... Na época era o Integração Júnior, né? Ah, Integração Aí tinha Júnior. também o... Ai, gente, esqueci agora o outro grupo. Mas eu cantava muito hino assim, Trezinha, tinha Relo Júnior. mãozinhas assim, bem juntinhas. Essa eu cantava muito. Essas do Expresso Trem Feliz, né? Do Integração Júnior eu cantava todas. Cantava tudo. É muita lembrança, muita música. Depois eu cantava dos grupos, né? Quando eu era jovenzinha, a minha voz era mais aguda. Agora eu não aguento muito agudo, não. Essa daqui aguenta agudo, viu? Mas agora eu não aguento, não. Mas antes eu cantava a música do Integração já grande, daquelas músicas agudas e tal. Aí, assim, aí eu fui crescendo com isso. Aí logo aí surgiu a fita cassete com os playbacks, aí facilitou Aí bastante. melhorou, né? Melhorou. E essa questão da voz, ela vai mudando, gente? Vai. Ela muda. Ela vai mudando? Você falou aí que não aguenta Principalmente os principalmente quando a pessoa não treina muito, né? Assim, confessando o meu caso, né? Quando a pessoa ela tem aquele hábito de treinar mesmo e tudo. E aí a Raive pode falar porque ela trabalha mais com essa questão de canto e tudo. Mas, assim, a minha voz, ela mudou. Ela ficou mais grave, né? Deu uma mudada. Interessante, É, né? a laringe da criança já é de um tamanho diferente, né? Uhum. Então, vai mudando. Aí chega a fase da adolescência ali, vai mudando, muda mais, até ali os 20, 21 anos. Mas aí continua mudando, né? Até adulto. E aí a gente tem que cuidar, né? Aí é de cada um cuidar e tudo mais, ter aquele cuidado vocal. Aprender as técnicas, né? Para usar da melhor forma. Isso é importante, Até a né? questão Pra de não falar, né? Isso. Resistência vocal, fazer exercício de resistência vocal. Porque é uma ferramenta, né? Se você não utilizar corretamente, né, vai prejudicar a sua voz, né? Vai prejudicar ali aquele instrumento. E qual foi a música que você lembra? Não A tua tenho primeira uma música, assim, tu não mas lembra não, quando eu era lembro que eu ouvia criancinha? também esses discos, né, do Integração Júnior, esse primeiro, do Expresso Trem Feliz, já o outro, acho que era, que tem aquela Uma Luz neste mundo. Inclusive lá no meu canal no YouTube, em 2020, né, na época da pandemia, no auge, eu fiz bastante vídeos assim, eu tenho uma série lá que é chamada Ai, que legal. Recordações. Qual é o canal? É Rairi Mota. Rairi Mota. Isso. Aí lá tem uma série que eu faço chamada Recordações, que eu canto essas músicas antigas, né? Olha que legal. Eu não lembro, assim, qual foi a primeira que eu cantei, eu ouvi que eu lembro, assim, mas eu resgato algumas músicas, né? E mesmo criança eu já cantava músicas de adulto também. Então eu lembro, assim, umas duas músicas que minha mãe já tocava pra mim, uma que é do Lineu Soares, Transbordando em Amor, não sei se vocês conhecem. Sim, linda. Sonda-me, ó Deus, eu acho que foi a Sonete que gravou. Então, eu já cantava, assim, músicas de adulto, né? Mesmo criança. E aí, lá no meu canal, tem algumas músicas que eu faço, algumas releituras com arranjo vocal e tal. Aí tem alguns convidados. Às vezes eu faço um medley também, sozinha. E eu perguntei isso de vocês, da memória, né? Porque a música, ela traz essa questão da memória pra gente, né? Eu lembro, vocês foram só músicas da igreja, né? Eu lembro de uma música aí do Peninha, aquela Tudo Era Apenas uma Eu também lembro de uma outra que passava na rádio. Era só essa música que eu lembro. Que meu pai falou que, Era que bem eu pequenininha. tava cantarolando quando eu era criancinha, tipo 1 ano e pouco. Olha aí. Meu pai só ouvia sertanejo, eu detesto sertanejo. Como você Beatles, consegue... Não dá nem pra... Beatles é top, né? Só pra gente falar como que a música, né, ela tem uma parte importante nessa questão da nossa memória. Olha, vocês foram buscar, ó. E tem também, que eu esqueci de falar, a escolinha, né, da igreja. As musiquinhas, sim, nossa, eu lembro com muito carinho, né? É de lá que eu lembro. Da visita, né? Quem chegou à igreja aqui com espelho. Ai, que lindo, que legal. A gente consegue, né, ir lá resgatar, né? A gente consegue ir lá
Por exemplo, se toca uma música quando a gente namorava com alguém, né? A gente lembra daquela pessoa da perto, né? E é interessante que a gente consegue até sentir o Sim, sentimento, né? Que, é incrível. Exatamente. Consegue. Isso mesmo que você falou. que às vezes a gente interessante. escuta uma música e a gente fica meio deprê, a gente não sabe por quê, mas é porque a gente ouviu em algum momento, né? Ruim. Exatamente. Cara, que interessante mesmo. E trouxe essa memória para você. É igual o olfato, né? Você sente um perfume, você se lembra de uma época, você se lembra de alguém e você consegue sentir esse sentimento, né? É. E por isso que, por esses sentimentos que a percepção da música ela traz, que é importante a gente fazer essa seleção, né? Vocês acham que todas as músicas agradam a Deus? Porque a música é um dom, né? Como é que a gente pode entender isso? Por que uma pessoa tem um dom, por exemplo, para tocar um heavy metal? É um dom que ele tem, né? E esse dom veio de algum lugar, né? E a gente acredita que Deus deu, ou ele adquiriu. E como é que a gente faz essa separação? Todas as músicas agradam a Deus. Você lançou um parâmetro. Vocês têm outros parâmetros também para a gente nos ajudar a fazer essas seleções? Olha, nem todas as músicas, na minha opinião, não agradam a Deus. E, igual você citou o exemplo aí, a pessoa ela tem a facilidade de tocar algum instrumento, mas será se é um dom? Por quê? Porque ela tem, eu vi um sermão uma vez, né? Dom e talento. O talento, né? Eu toco piano, eu canto, né? Eu toco violão, toco a bateria, a guitarra. Desenvolveu. Né? Você desenvolveu, você aprendeu que você tem um talento. O dom é quando você passa a usar aquilo ali para falar de Deus. Você usa em ministério, você está usando para pregar, para falar do amor de Deus. Então você pegou o seu talento e agora você está deixando Deus te usar, tá? Para que você possa, através daquele talento, você aperfeiçoou, adquiriu aquele dom, porque o dom é dado por Deus, que é você sentir o desejo de falar do amor dele, de pregar do amor dele. Mas você pode perguntar assim, mas tem várias músicas, né? Cristãos, gospel. Não, no meu ponto de vista, tá, gente? É uma coisa minha. Eu acho que nem todas as músicas que falam de Deus, elas estão adorando a Deus. Claro que entra aí a sua comunhão com Ele. Não estou aqui julgando, porque quem sou eu para julgar? Por quê? Porque às vezes eu tô achando que eu tô adorando a Deus, mas não estou. Sim. Né? E aí eu sempre falo, ainda bem que é Deus que olha e ainda bem que é Deus que julga, apesar do ser humano julgar, né? Sim. Então, assim, falando humanamente, tá? Pelo meu gosto e tudo, eu acredito que tem algumas coisas, assim, que não agradam a Deus, entendeu? Mas eu não posso afirmar o que seria, porque eu não sou Deus. Então, eu tô falando, assim, a minha opinião, tá bom? Do que você conhece. Do que eu conheço. Né? Então, pelo fato de eu gostar de certos tipos de músicas, de ritmos, né? Então eu ouço mais aquilo, né? Mas eu ouço música gospel, rap, eu ouço todo tipo de música, entendeu? Desde que, assim, que eu gosto, né? Agora, tem músicas que mesmo falando de Deus ali, pra mim, não dá. Não tem condição. Porque às vezes a gente é feio demais. Não tem esses atributos que você falou, exato. né, ainda agora. Então você ouve ali, agora não é uma música que eu vou levar, no caso aqui, né, lá pra dentro da minha igreja pra cantar, entendeu? Eu tô ouvindo ali no carro, né, ali com a minha família, vai pra um passeio e tudo. Mas assim, quem sou eu mesmo? Jamais aqui tenho a intenção de julgar aquela pessoa que fez aquela música, que gravou aquilo ali. Porque eu não sei como é que é a visão dela, a comunhão dela com Deus. Eu mesma também tenho esse critério, assim, com relação a ouvir mesmo músicas. Eu não gosto de ritmos, assim, que se misturam com músicas que não tem nada a ver com que não são cristocêntricas, né? Que não te levam, assim... Digamos, você pega lá uma batida de forró, põe lá a letra de religiosa e põe para tocar. Eu não gosto. Eu não gosto. Aí eu tô falando realmente de gosto, né? Porque é como a Fernanda acabou de falar. Não vou julgar.
Não vou dizer Não não tem como ouve. fazer isso. Não vou dizer não é uma questão. É individual, né? Quando a gente Gosto fala Eu acho que musical, uma né? coisa não combina com a outra. É uma coisa, eu acho que assim, é uma questão de bom senso que em tudo se tem, na música também eu acredito que se tenha, né? Você pode fazer? Até pode. Mas dizer assim que que não tem um padrão, existe, mas cada um vai fazer o seu gosto, né? Aquilo que convém também pro objetivo da pessoa, né? Eu mesma já ouvi, não que eu tenha colocado, mas ouvi por aí, né? Aí eu falei, peraí, mas eu conheço esse ritmo, não é é ritmo de tal música, né? Seja de um rock, ou às vezes até de uma música romântica internacional. Pegou lá Eu já a vi. música, né? E colocou lá a letra, aí juntou, né? Mas aí toda vez me remete a outra mensagem, não aquela mensagem que está sendo falada ali naquela música. Aí fica meio confuso no meu cérebro. Quando a gente fala de música, né, a gente está falando de gosto, né? Principalmente quando a gente fala de estilo musical, né? Porque cada um tem a sua bagagem, sua experiência com músicas, né? De todos os tipos. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu não gosto de ouvir um samba, um rap e tal, que mesmo com a letra gospel, cristã, né? Mas por que será que a gente não gosta? Talvez a gente já teve uma experiência, né, ou um trauma, e aquilo, quando a gente escuta aquele ritmo, né, aquele Já estilo, desagrada, a né? gente lembra do nosso passado, de alguma coisa ali que, né, não estava legal. Então, isso causa um sentimento ruim na gente. E aí, mesmo quando você ouve com uma letra gospel, né, uma letra cristã, você também não aceita, porque aquilo te lembra de coisas ruins. E assim, mas para quem, por exemplo, nunca teve uma experiência... Já é mais fácil de aceitar, né? eu nunca fui Tipo- num barzinho, por exemplo, e tive ouvindo aquelas músicas ali. Então, se eu ouvir uma música daquele estilo com uma letra cristã, para mim não vai... Mas eu, assim, fazer posso falar diferença, né? especificamente, é que eu não gosto do estilo. Eu não Pois gosto. mas é uma Não é o questão de ritmo. gosto. É Uma essa questão de questão. gosto. Os parâmetros que eu uso é o seguinte, né? A letra, principalmente. Porque se vai contra os meus princípios, naquilo que eu acredito, se está desagradando a Deus ou blasfemando, né? Então, eu não vou ouvir. Por mais que o estilo eu goste, né? Seja agradável para mim, mas se a letra ali não tá indo contra os meus valores, o que eu acredito, o que a palavra de Deus me diz, então eu prefiro não ouvir, né? Mas eu, como musicista, como cantora, produtora, eu tenho um leque, assim, bem grande, né? E eu costumo ouvir bastante coisa, assim, até para referências mesmo, estudo e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Também. Eu, essa semana, estava falando pro meu filho, eu falei para ele o seguinte, filho, você sempre tem que ter um versículo que vai guiar, estava até falando para a Fernanda ali nos bastidores, você sempre tem que ter um versículo que vai guiar a sua vida e você tem que ter uma música também, que é a tua música tema, né? É a música tema. Sempre quando a gente é casal também a gente tem uma música, né? Uma música tema, assim, do casal, né? E eu falei para ele, você tem que ter uma música tema, porque quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso, você vai lembrar daquela música. E aquele lema lá, né? Tenha sempre um cântico no coração. E isso faz muita diferença, assim, na nossa vida. Eu até dei um exemplo para ele, que quando eu estava doente ano passado, eu ouvia muito aquela música, O Autor da Vida. E eu falava assim, então, se Deus é o autor da minha vida, o final vai ser feliz. Que era o que a música falava. E isso me deu uma força, me deu uma segurada de onda, sabe? Toda vez que eu ficava preocupada, que eu ficava nervosa, aí eu lembrava da música, botava a música para cantar. E ela é a minha música aqui no meu Spotify da corrida. Quando eu vou correr, é a primeira que eu ouço. Né? Então, qual é a música de vocês, da vida de vocês? Que vocês têm, assim, essa música que é a música
tema da Fernanda, da Rairi? Qual é a música tema da vida de vocês? Eu não tenho uma música assim, né? Eu tenho várias opções, na verdade, para todos os momentos, né? Mas eu acredito, só falando uma coisinha que eu vi que você falou, só para pegar o gancho, a questão da... Ai, até esqueci aqui. A questão do estilo, né? Falando do estilo. Eu tenho até uma playlist no Spotify que eu criei com os meus seguidores. Não sei se você viu. A playlist que eles deram o nome, que é Faxina, né? Para o momento de faxina. Então, eu acredito que tem músicas para todos os momentos, né? Inclusive, na Bíblia, a gente tem alguns exemplos. Não sei se eu posso falar aqui. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Já pode Tem música eu para... mudei o tempo. A pergunta. Gente. Mas tem música para todos os momentos, isso é real? Sim. Eu tenho as minhas músicas de E eu correr. acho que a gente tem que oferecer isso, né, para as pessoas, para quem é cristão, para ter essa diversidade, né? Eu vou caminhar, eu vou na academia, eu não vou ouvir música de apelo, que eu canto no apelo na igreja. Não, tem que ser música. Né? Porque Exato. a gente também, né, na Bíblia a gente tem os exemplos ali do cântico de Miriam, né, que ela estava alegre, dançando. Não era uma dança sensual, mas era uma dança de alegria, de louvor. Pouco, é verdade. Então, a gente tem que ter músicas para esses momentos, né, e também para os momentos de reflexão, de confissão, né, você entrega a Deus ali, né. Depois eu queria contar minha experiência, se der tempo. Pode contar. Pode contar. Ano passado, né, em 2020, eu lancei um EP chamado Reconstrução, né, com 5 músicas. E essas músicas são resultado de uma crise de depressão que eu tive, né, há uns anos atrás. Então, nesse período que eu estava com depressão, eu fazia essas músicas porque era a única forma que eu me comunicava com Deus, né? Porque quando a gente está depressiva, a gente não quer fazer nada, nem na igreja, não quer orar, não quer ler. Mas eu tinha essa inspiração para compor. Então, era algo que extravasava, né? Aquela tristeza que extravasava. Então, eu transformei isso em música. Era minha comunicação com Deus, né? Então, ele falava comigo através dessas composições e eu também abria meu coração para ele. Então, eu juntei essas músicas e fiz um EP, né? Então, essas músicas marcam esse momento, são resultados desse momento, né? De tristeza. Então, todo mundo passa por esses momentos de tristeza, né? Então, a gente tem ali a nossa... É algo muito íntimo com Deus. Cada um tem a sua playlist ali, né? Com Deus, de momentos de tristeza e tudo mais. Na Bíblia, a gente tem também vários exemplos, né? Assim, da música que serviu para acalmar, para confortar ali, como em 1 Samuel 16. O Saul, né? Isso, quando Davi tocava, né? Pedindo força e direção também. Tem uma música que eu fiz, que é a música Tudo, né? Que foi baseada no Salmo 18, que fala: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, né? Então, a gente pedindo a direção de Deus, Ele fortalecendo a gente. A gente tem a música também para momentos de gratidão, celebração, alegria, né? Com o povo de Israel ali em Êxodo 15. Louvor e adoração, conexão espiritual, confissão. Então, muita coisa, né? a gente pode... Tem um direcionamento muito grande, né? Isso. Então, eu acho que a música serve para ela dá um vigor, né? Uhum. Ela dá um vigor. Não preciso... você, por exemplo, tem um conhecimento... Vocês têm um conhecimento diferenciado, né? E mesmo quem não tenha esse conhecimento, ao fazer uso, né, da música, seja ela do estilo que for, mas que me agrada aos ouvidos, ela vai edificar. Né? Ela contou a experiência, você contou a sua. Eu não tenho como não me lembrar, quando eu fiquei internada, logo quando eu tive a minha filha, no dia seguinte eu já fui para a UTI. E quando eu fui para a UTI, que lugar, meu pai, eu nunca mais quero... É uma coisa muito estranha, porque você entra ali e eu fiquei, como estava na época de final de ano, você quase fica incomunicável, né? Aí já tinha me falado, não pode levar isso, não pode levar aquilo. Eu falei, o meu livro tem que ficar comigo, já que eu não posso levar o meu celular que tem minhas músicas. Porque é música o tempo todo. Eu lembro que logo quando eu fui para o internato, uma amiga me falou, ai, Adila, pela fé,
tem que ter um equilíbrio. Eu falei, mas meu equilíbrio é a música, eu quero ouvir. E tipo, eu tava longe da minha família, nunca imaginei na vida que eu ia ficar distante, então eu queria ouvir as músicas que eu ouvi em casa, né? E nesse momento eu fui, saí da UTI, ok. Voltei de novo pra UTI. Aí eu dei um jeito de esconder meu celular. Só que eu fui pegar o bendito bem na hora errada. Aí quando eu vejo a enfermeira pegando meu celular, pedindo meu celular, eu caí no choro na hora. Eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui em paz, porque eu não vou ouvir nada, eu não tenho nada, e eu não estava mais conseguindo assim, me concentrar para a leitura, né? E eu queria ouvir as minhas músicas. Então, naquele momento, assim, eu fiquei mal, eu chorei, demorei um pouco para voltar, né, para me recompor, porque ia me fazer falta eu ouvir as minhas músicas, que todo dia eu ouço minhas músicas. E então, as músicas, elas têm um papel fundamental no enfrentamento dos problemas, né? Você tem, Fernanda, alguma história, assim, que a música te ajudou a enfrentar algum momento? Tem, a música, ela me ajudou muito, né, a enfrentar momentos, assim, de tristeza, né, porque a gente canta muito, né, dos milagres de Jesus, que Ele pode todas as coisas, né. Então, quando você está passando por um problema e você clama a Deus e aquilo que você deseja não acontece, aí você olha assim e fala, gente, mas eu cantava isso para as pessoas, eu falava disso para as pessoas, mas agora eu estou precisando e Deus não está me ouvindo, né? Só que Deus, ele ouve sim, mas Ele faz diferente, né? Ele sabe o que é melhor para todo mundo. Então, a música, ela me ajudou muito a passar por problemas de muita dor, né, de muita tristeza, e me ajudou a me levantar, né? As músicas me ajudaram a levantar. E, assim, uma música que realmente é muito importante na minha vida, já grande, né? Cantei muitas músicas quando era pequena, mas já assim, grande, foi a música Deus Fará um Caminho, que é a música que me acompanha desde... Eu quero uma palhinha dessa música. Eu quero, porque eu estava aqui, eu falei, eu vou pedir. A gente canta junto, né? Canta junto. Na realização do meu sonho. É linda. Eu cantei algumas então, vezes. Pronto, cantar junto. Quando eu consigo. Aí agora eu já não canto mais, porque eu não consigo mais os agudos. Eu não consigo. E aí a gente participou num festival aqui, né, de música popular brasileira. E assim, um festival de música popular, a gente escreveu um hino, né? E aí, assim, porque Deus abriu um caminho mesmo e confirmando ali, falei, não, gente, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu era professora na época, vivia rouca, né, também. Aí eu larguei e aí foi quando eu pude gravar o primeiro CD. Então, esse hino, ele tem essa história, né? Porque nesse festival foi a música que ganhou 3 prêmios, né? Na época. Que lindo. Como melhor interpretação, melhor letra e a música que venceu aquele festival de música popular. Só, né? Então, diante assim, de várias músicas, né, seculares, a gente não acreditava, né? Um hino foi ganhar esse festival. Então, foi muito importante e foi, assim, um empurrão, né, pro meu ministério, o Ministério do Louvor. Então, onde ele foi a primeira música que eu gravei, e onde que eu vou, eu levo esse hino, né? Então, ele é muito importante por isso, porque ele marcou o início do meu ministério, né, no louvor mesmo. Que a gente sempre vinha cantando, mas, assim, trabalhando no Ministério da Música foi a partir daí, né? Eu tenho CD. Tem ainda? Tenho. Guarde. Eu lembro porque eu não tenho a data. Eu lembro dessa música que colocaram no desenhozinho de Moisés. Ainda tem o clipe, quando eu canto, aí tá lá o filmezinho. O filmezinho do Moisés. Aí o pessoal carregando tijolinho. É muito legal, linda essa música. Que fala muito. Ela é a história, né, dessa travessia. Mas, assim, uma letra bem pequena, mas que ela relata tudo, assim, relata muita coisa, né? De uma vez. Então, é até do compositor daqui de Manaus, né? Do Adalter, ele que fez essa música, a gente gravou e ela me acompanha. Então, é uma música realmente que toca muito, assim, no meu coração. E também na vida de muitas pessoas, canta né? um pouquinho dela aí. Só se a Raíra cantar uma dela depois, que ela só tá Vai cantar junto, vai cantar só o coro, né? Deus um caminho fará, onde não pareça haver nenhum.
Ele sempre é fiel e, se preciso for, Ele abrirá o mar. Eu sei, um caminho Deus fará. Que lindo, né? É isso que a gente está falando, da letra, dessa... Ó, rapidinho, quando falaram na música, me transportou pro desenho que eu assistia com meu filho e aparecia os homenzinhos carregando, né? De quando ele era pequenininho. A gente tinha aquele computador que ainda era com aquela tubo atrás. Olha só, né? Como é a música, ela é poderosa. E ela é uma ferramenta de Deus para salvar vidas, né? Ela é uma ferramenta de Deus para salvar pessoas. Ela é uma ferramenta de Deus para a gente se comunicar com Deus quando a gente não consegue. Nem através da oração, como foi no seu caso, né? E Deus usa essa ferramenta. E a gente tem que utilizar da forma correta, né? Para que ela seja eficaz na nossa vida. Então, Rairi, canta um pedaço da sua música lá do EP. Do EP. Eu vou fiquei cantar, curiosa, acho que... eu vou não sei se eu acessar. canto tudo Acesse, ou amiga. confiar. Tudo Você é falou da tudo. tudo, né? Que foi baseado no Salmo 18. Sim. Ela fala assim, ó. Meu abrigo és, seguro estou, meu escudo és, não temerei, mesmo em provação, confiarei em ti. Aí o refrão. Tu és minha força, meu refúgio és, meu libertador és, tudo que eu preciso pra viver. Eu confio em ti, Jesus. Que lindo, gente. Que lindo. Nossa, e ouvir assim a voz, né? Sem o playback, sem os instrumentos, é muito diferente. Olha só como é que eu tô. Eu ia falar exatamente a gente até arrepia, Sim, né? a voz humana, ela é perfeita, né? É o instrumento que Deus deu pra gente, que é perfeito, né? E o que vocês dariam de conselho para as jovens cantoras, para os jovens cantores que querem trilhar esse caminho de vocês, de cantar, de louvar o nome do nosso Deus? Pode dar o conselho aí para eles. Eu acredito que, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer bastante, né? Saber, assim, dos nossos pontos positivos e negativos, o que a gente precisa melhorar, qual é a nossa identidade como pessoa e também na música, né? Que isso vai refletir na música, porque a gente precisa ter uma identidade própria, né? A gente carrega a nossa bagagem musical com referências e tudo mais, mas a gente precisa criar a nossa própria identidade, né? E não ficar imitando um cantor. Tem muita gente que faz isso, né? Então, a primeira coisa é você criar essa identidade e parar de imitar um cantor, mesmo aquele cantor que você tem como referência, que é natural você ter, né? Mas não você ficar imitando. Porque senão você vai ser só uma cópia ali, né? Uma cópia barata, porque você também nunca vai ser igualzinho ao outro cantor, né? Que cada um é único. Então, você procurar se conhecer e também procurar estudar, né? Seja canto ou um instrumento, e para você conseguir fazer o seu melhor sempre, né? E colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa conduzir os sonhos, né? Guiar cada passo e ir abençoando. É isso. Concordo plenamente. Eu acho que, além de tudo isso que ela falou, né? Você orar muito, né? Você precisa orar muito para saber o que você realmente quer. Porque, às vezes, as pessoas elas acham que é fácil, né, Raíra? Exige um acham que é só assim, preparo espiritual, né, Fernanda? Porque assim, as pessoas gostam de te ouvir cantar, né? Tem lá os seguidores, hoje em dia, né? Os seguidores, assim, nas plataformas e tudo. Mas não sabe as lutas que a pessoa que tem um ministério, seja ele na música, da pregação, aquela luta que a pessoa tem.
Então tem gente que olha e acha que é só sombra e água fresca, né? Se eu posso dizer assim. Mas não. Depois que vê tudo prontinho, né? Depois que vê tudo pronto. Mas tem todo um trabalho por trás, e o trabalho principal é a sua comunhão com Deus, né? É a sua comunhão, a oração, você realmente entender o que é o ministério, o que o ministério significa para você e o que você quer transmitir com esse ministério na vida das pessoas, né? Então, é tudo um processo, é muita coisa envolvida, mas, assim, diante de tudo isso, é realmente a força de vontade, o seu querer, mas saber se aquilo que você quer é o que Deus está reservado para você também, né? Então, tem que fazer tudo isso junto. Toda uma análise, né? Mas é muito bom, viu, gente? Também não estou falando para desanimar. É muito Mas tem que ter o lindo, preparo, tem que né, ter o Fernanda? preparo. Exato. Que a coisa mais linda é você ver que Deus, ele tá te dando a oportunidade que a gente não merece, mas Deus nos dá essa oportunidade. Você tá ali cantando, louvando, e a pessoa, ela ouve. Mas, assim, a gente tem que entender que ela não tá nos ouvindo. É o Espírito Santo que tá sendo, assim, que tá trabalhando na vida dela, e Deus está nos usando para ajudar aquela mensagem chegar ali para a pessoa. Sim. E a música, ela, às vezes, o sermão não fala, mas a pessoa vai ali e canta um louvor e ela transforma. Ela Sim. não, né? Vocês estão entendendo? Sim, Através do poder de Deus, dela. Isso, transforma. Então, isso é muito importante, seja ela o que você está fazendo para a causa de Deus, né? Isso aqui é um trabalho maravilhoso. A gente está levando uma informação que pode ajudar alguém, né? Então, assim, onde você estiver, você tem uma missão, você tem uma função de falar, seja de Deus, uma mensagem de carinho para uma pessoa que está passando por um problema difícil. Eu mesma, nossa, eu mando música. Eu mando música. Eu gosto também. De uma música, eu gosto da letra. Eu a pessoa fala, eu tô triste, aí eu vou lá, ouve. Eu tô alegre, então bora ouvir essa música aqui também. Então a música, ela tem uma linguagem única, eu acho. Verdade. Na verdade, falam que a oração é você conversando com Deus. E a música, né? No caso aqui a gente está falando de música cristã, música gospel, música evangélica, né? É Deus falando com você. Então, é uma responsabilidade muito grande. E Deus fala com a gente através da música, né? Nos dá aquele confia em mim, calma. Tem um mar aí na frente, mas você vai conseguir passar, né? Eu sou o teu escudo, né? Então, são mensagens maravilhosas que Deus coloca na nossa vida, né? Através de pessoas como vocês. E eu quero agradecer a participação de vocês duas, da Haire, da Fernanda. E a gente encontra vocês no Instagram. Qual é o seu Instagram, Haire? Haire Mota. Haire Mota. O meu é Fernanda Bahia, tá bom? Bahia sem H, tá? A gente tá no YouTube também, tá bom? No Facebook, tá? Gente, em todas as plataformas digitais, por favor. No Spotify. Deezer, tudo isso daí, tá? Sua plataforma preferida, pode digitar Haire Mota, Fernanda Bahia, que tá lá. Segue a gente, por favor, hashtag, segue a gente. Sigam e ouçam, né? E orem por nós também, compartilhem. Boa música, boa coisa a gente tem que compartilhar. E você? Qual é o cântico que você tem no seu coração? Como é que você usa a música para ajudar outras pessoas que estão passando por problemas, que estão passando por situações difíceis? Você viu aqui que tem várias formas da gente ajudar as pessoas, e uma delas é através da música. Então, se você tem alguma pessoa que está passando por uma dificuldade, está passando por algum problema, escolhe uma música legal, vai lá, ouve uma música e manda para ela. Você vai ver como vai fazer toda a diferença na vida dela. Assim como fez na minha vida, assim como fez na vida da Ádila, da Fernanda, da Haire, né? Nos momentos difíceis, assim também como pode fazer na sua vida, tá bom? Então, tenha sempre um cântico no coração. Louve a Deus, adore a Deus, que isso vai fazer você mudar de vida, porque afinal a música aqui, né, ela é um agente transformador da nossa vida. Deus possa te abençoar. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Fica ligado aí com a gente. Pode crer. Pode crer. Tchau. Tchau.
horizonte imenso mar. No coração existe a fé de quem sempre confiou, mas diante dos seus olhos a maior das provações está. Deus um caminho fará onde não pareça haver nenhum. Ele sempre é fiel e, se preciso for, ele abrirá o mar. Eu sei, um caminho Deus fará. Oh, 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 oh. Quando as circunstâncias do viver cegarem nosso olhar e não conseguirmos enxergar além de nossa dor, é preciso crer que sua mão no controle sempre está. Deus um caminho fará onde não pareça haver nenhum. Ele sempre é fiel e, se preciso for, ele abrirá o mar. Eu sei, um caminho Deus fará. Um caminho fará onde não pareça haver nenhum. Ele sempre é fiel e, se preciso for, ele abrirá o mar. Eu sei, um caminho Deus fará. Um caminho Deus fará. Meu abrigo és, seguro estou. Meu escudo és, não temerei. Mesmo em provação, confiarei em ti. Teu amor, ó Pai, posso sentir quando fraco estou. Tu me sustens com meu coração. Eu te louvarei, tu és minha força, meu refúgio és, meu libertador és, tudo que eu preciso pra viver. Eu confio em ti, Jesus.
abrigo és, seguro estou. Meu escudo és, não temerei, mesmo em provação. Confiarei em ti, teu amor, ó Pai, posso sentir. Quando fraco estou, tu me sustentas.